Bom, primeiro eu quero apresentar um pouco para vocês o Thiago, também agradecer a todo mundo que está aqui presente para essa nossa reunião. Tem bastante gente diferente aqui. E o Thiago, ele é um trabalhista pela GV e pela Mackenzie, já foi também gerente jurídico e institucional de diversas empresas, ocupou posições executivas no governo e também no terceiro setor. Atualmente ele trabalha no Lira Advogados, é um dos sócios, e eu tenho aí o prazer de trabalhar com ele. Quando quiser, está com a palavra. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje. Muito bem, boa tarde, boa noite já, né, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem, esse período pandêmico, tudo muito louco. Vocês estão enfrentando um novo desafio de fazer faculdade à distância. Não consigo imaginar como é estar fazendo uma faculdade à distância, porque eu amava ir para a faculdade, apesar de que na época que eu fazia estágio sobrava pouco tempo para a faculdade, eu fazia noturno aí na PUC, eu ainda sou da época do Pátio dos Leões ainda, então era muito prazeroso. Então não imagino como que deva estar sendo assistir algumas aulas no formato online, principalmente as matérias que talvez vocês não tenham tanta afinidade, então deve ser pior ainda, né? Então fazer vocês participarem de um evento online também já é um desafio para mim também. Eu venho palestrando já há algum tempo e 2018 e 2019 foram 2 anos muito bons nessa discussão da inovação na área jurídica. Eu estou falando aqui como estudantes, mas parece que acho que a Jorge tinha me falado também que tem às vezes pessoas já formadas que participam também do grupo, né? Então essa referência minha dos estudantes, então foi mais porque eu sei que a Jorge é uma das que está estudando, e conversando com ela, ela me falou um pouco dessas dificuldades das aulas online. Então a gente sabe o quanto para falar dessas questões pessoalmente, em eventos pessoais é muito importante. Eu acho que o online é muito bom, mas a gente ao mesmo tempo precisa do presencial, e espero que logo a gente passe por dessa fase terrível, a gente consiga voltar um pouco ao normal, né? E até sair de casa e poder se aglomerar de máscara já começou a ficar normal, já está valendo a pena, né? Só de poder sair, né? Então, vamos nos acostumando. Bom, eu já, como a Jorge apresentou, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu fiz a faculdade de Direito e eu sou muito inquieto com o direito. Desde que eu fiz a faculdade, eu nunca fui uma pessoa muito normal na área jurídica, porque eu sempre estudei outras áreas que não eram jurídicas. Tanto quando ela comentou aí que eu já fiz uma especialização no Mackenzie e outra no FGV, elas foram feitas muito depois, e o intervalo entre elas foi muito grande, né? Foram mais de 5 ou 6 anos entre uma e outra, e foram decisões para poder atender a uma vaga de emprego ou para uma recolocação no mercado no momento que eu quis fazer alguma transição. Que nesse meio tempo eu estudei contabilidade, estudei marketing, estudei empreendedorismo, estudei várias outras, logística internacional, tudo quanto é curso que vocês possam imaginar. Eu já fiz, e inclusive em 2006 eu dava aula numa pós-graduação. Eu dei aula no início da minha carreira no Senac para cursos técnicos de formação técnica, que era muito gratificante, porque você é uma classe social mais simples, né? Um pessoal que faz o técnico para tentar. Tem muita gente que faz a faculdade para ter uma forma de ganhar ou melhorar a tua vida. E para depender da classe de renda, fazer um curso técnico é como se fosse fazer uma universidade. A pessoa faz aquele curso técnico porque a vida dele e a melhora de vida dele para trabalhar está atrelada àquilo. E eu estou contando essa história para vocês, porque eu vou entrar na minha apresentação depois, que ela já é um pouco mais dinâmica com relação à inovação, para dar esse contexto da onde vem essa inquietude, e a gente vai aprendendo muito com todo mundo que a gente trabalha, né? Eu trabalhei muito tempo no setor industrial, como a Jorge apresentou. Já fui gerente da Suzano, Papel Celulose, que hoje é a 4ª maior empresa, da Whirlpool, que é a Brastemp e Consul. Trabalhei no governo, então assim, eu tenho uma experiência tão eclética, né? E eu trago isso como um exemplo de que nós que cursamos a faculdade de Direito
tira um pouco aquela questão de que nós só podemos ser advogado ou só ser advogado de uma área. Está mudando muito isso, né? Só que eu sofri muito durante todo esse período da minha carreira. Sofro até hoje, porque a advocacia ainda é uma área muito tradicionalista, o judiciário ainda é muito tradicionalista. Respeito à tradição, acho que tem que se manter, tem todo um ar nobre do direito, mas algumas coisas também tem que se modernizar, mudar o formato. E a gente tem visto isso acontecer no dia a dia, na prática. E aí, com os cursos técnicos, dando aula de empreendedorismo na Escola Paulista de Direito, que na época era da Ada Pellegrini, que é uma super, uma ex-juíza, desembargadora muito famosa, e ao mesmo tempo tem publicações muito renomadas dela, e ela criou a Escola Paulista de Direito. Eu fui dar aula de marketing jurídico, né, que era uma coisa completamente, e de gestão jurídica. Em 2006, isso era algo, eu estou falando de 15 anos atrás, praticamente, gente. Então, vocês imaginam falar disso há 15 anos atrás no mundo jurídico. Era completamente OAB, era mataria. Até hoje a OAB já é resistente com marketing, com publicidade e propaganda, imagine há 15 anos atrás. Então, tudo isso para passar para vocês que nenhum caminho, percurso é fácil quando você quer fazer diferente. E o grande momento que nós estamos vivendo, principalmente vocês da área jurídica que estão saindo, quando eu trabalhei no governo, eu trabalhei no MEC, e eu era responsável por uma área do ensino superior, né? Então, toda a política regulatória do ensino superior estava ali sobre a minha gestão. E eu participei de algumas discussões, porque a gente tinha um projeto para alterar as grades curriculares do direito, né? E para fazer esse trabalho, na época, eu estou falando de 2013 e 2014, a gente tinha uma dificuldade, porque, assim, quem não conhece muito direito na área educacional, e aí para mim também foi uma grande escola, porque na faculdade vocês não estão vendo nada perto disso, é super complicado e o sistema é muito diferenciado, ele tem muitas normas, muitas regras, os estados têm as suas liberdades. Então, quando você ia conversar com a USP sobre grades curriculares, diretrizes curriculares, a gente chegava a ter discussão em 2014, 2015, da obrigatoriedade de ter o latim, de ter alemão na grade curricular do direito, e pouco se discutia em novas tendências, né? Uma área digital, uma área de desenvolvimento de sistema, trazer alguma coisa que era do novo, né? Não voltava-se um pouco lá atrás daquilo que seria a base que você deveria ter, o alemão, o direito alemão. Então, assim, só para vocês entenderem como que é a dificuldade entre tradição e mudança, né? Então, eu queria trazer isso para vocês nesse começo introdutório, para vocês entenderem um pouco que vocês estão conversando com uma pessoa que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a conhecer no mundo do direito, né? A Georgia está acostumada, às vezes, a trabalhar comigo, eu estou de calça jeans e camiseta, né? E Star Wars, All-Star, meia colorida. De melancia. É um mundo meio diferente. E isso, dentro de um mundo corporativo, é meio fora. Mas é porque quem mexe com tecnologia, eu trabalho com tecnologia na área jurídica, quando eu sento com uma pessoa de TI, ele não está de terno e gravata. Se eu estou de terno e gravata, ele já olha com você com outros olhares, e não é um olhar de preconceito, mas é tipo assim, putz, esse cara não entende nada do que eu estou falando, ele não está na mesma sintonia. Então é empatia. Da mesma forma, quando eu tenho que fazer sustentação oral, eu boto minha gravata, eu boto meu paletó, entro online, ou quando eu faço presencial, eu faço sustentação oral, atendendo o quê? Aos requisitos que o tribunal tem de formalidade, em respeito a quem está lá. Então eu quero dizer o seguinte, não tem problema você ser híbrido, você não pode ser uma revolta, né? Ou seja, eu vou entrar no tribunal de crocs e de shorts e camiseta, porque, eles são tradicionais, não é assim que nós vamos trazer essas mudanças. Mas com certeza, né, o online ajudou muito, muita gente hoje já faz reunião até comercial com cliente. A gente teve uma reunião com um cliente recente que eu fiquei, gente, eu entro de paletó, entro de não ponho, porque eu tô tão acostumado às vezes a estar mais à vontade, que fiquei na dúvida. E eu teve uma reunião que eu estava de terno, sem a gravata, e o presidente da empresa estava de polo, por exemplo. E aí fica até aquela situação, você se sente mal porque na mesa não tem ninguém, e aí parece que você está se impondo por ser um advogado, por ser melhor. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para reflexão, né? Para a gente não confundir o seu estilo, o seu momento,
ele ser mais adaptável, mas não é você deixar de ser quem você é, ou, por exemplo, eu acredito que o direito possa ser feito de uma forma diferente. Não tem problema. Você não precisa radicalizar, mas você pode trazer as ideias e transformações nesse processo, mas nunca é um processo simples, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou fazer uma apresentação, eu sei que a Jorge me falou que tem gente que estuda à noite, provavelmente comece as aulas, eu vou tentar ganhar um pouco de tempo, é uma apresentação um pouco longa, mas ela é muito dinâmica, então eu vou falar rápido, porque é muito essa questão da inovação, tecnologia, os impactos. E aí, depois, conforme a gente for evoluindo, vocês fiquem à vontade para perguntar, interromper. E aqui é para ser um bate-papo, mas eu vou fazer a apresentação para vocês terem um direcionamento, tá? Vamos lá. Aqui. Foi? Foi. Então tá bom. Bom, vamos lá, gente. Inovação e tecnologia e o que tem impactado para a gente hoje no dia a dia, né? Por que a gente nunca se falou tanto em inovação como vocês devem estar perdidas nesse mundo de tanto que se fala em inovação nas redes sociais e no Twitter e no YouTube e na faculdade com meus amigos? Tudo é inovação, 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 né? Por quê? Porque o crescimento da inovação ele é exponencial. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o exponencial, mas exponencial na inovação ele é um crescimento onde ele depende de outras coisas que vão surgindo e ele vai se multiplicando conforme vão surgindo. Então, o pessoal brinca, usa até como exemplo dobrar o papel, né? Se você for dobrando o papel, ele diminui, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando massa, né? Então, ou seja, de acordo com o que você, daquele ato que você pratica, ele aproveita daquele espaço, ele vai ganhando corpo. Então, a inovação ela sempre usa novas descobertas e criações tecnológicas para criar as próximas. Então, a exponencialidade dela vem nisso. Por isso que cada vez isso fica mais rápido, por isso que cada vez mais a gente fala da inovação. Um exemplo que a gente tem disso são as possibilidades da internet. Então, quando você olha um cenário da internet, onde você tem ali, né, o futuro, os cenários futuros, a inovação acelerada, a tecnologia de fundação, quando você vai para um outro cenário onde elas começam a se conectar, você começa a enxergar essa conectividade. Então, por exemplo, eu só consigo falar em carro autônomo porque eu tenho uma internet, por isso que se fala tanto do 5G hoje, que ele vai possibilitar a conectividade das coisas. Então, assim, vocês percebem que desde que teve a internet para cá, tudo começa a se conectar. Então, a partir do momento que surgiu a internet, possibilitou o quê? Ter o celular, que possibilitou ter a internet, que possibilitou ter o WhatsApp, que possibilitou ter o Uber, que possibilitou as novas tecnologias surgindo conforme vão surgir novas tecnologias. Aí do Uber surgiu o iFoods, aí do iFoods está surgindo o Airbnb, e aí você vai vendo aquele ciclo, né, de que decorrência de ideias e conectividades, você consegue ir fazendo evoluções. E isso envolve tudo, desde a robótica, nanotecnologia, vão se ligando, né, com sistemas de saúde, economia, veículos autônomos, longevidade de saúde, que vai melhorando os diagnósticos, a economia de marketing, que você vê hoje que a internet, o e-commerce que cresceu. Então, tudo isso é a exponencialidade, porque se lá atrás você não tivesse a internet, ou se antes da internet você não tivesse computador, se antes do computador você não tivesse criado as redes, você não teria todas essas possibilidades que nós temos hoje. Por isso que a gente fala que é um crescimento exponencial. Então, tudo isso significa o quê? Que a velocidade das mudanças e a inovação está cada vez maior, né? Então, não estamos mais vivendo uma era de mudança, mas estamos vivendo uma mudança de era, porque as 3 revoluções hoje que nós temos do tamanho da internet estão acontecendo. A gente já passou pela revolução agrícola, industrial, isso muito de vocês devem ter estudado até em questões de direito do trabalho e tudo mais, a revolução digital, e nós estamos agora por 3 próximas grandes revoluções, a biotecnologia, a nanotecnologia, a inteligência artificial e a robótica, né? E com certeza, em decorrência aí do Covid, tantas pesquisas com o vírus e tudo mais, vai acelerar ainda mais os processos de biotecnologia e nanotecnologia. Então aqui, eu vou tentar, gente, nesse ponto eu passo um vídeo, eu não sei se pelo Google Meeting vou conseguir. Se eu conseguir compartilhá-lo, eu vou passar, senão eu pulo, depois eu mando o link para vocês, só para a gente ter o racional. Deixa eu ver se aqui por esse aqui eu vou conseguir. Opa!
Eu tenho aqui uma possibilidade, hein? Ele não deixa eu fazer. Depois eu vou compartilhar com vocês só para não prender, mas era para ele aparecer aqui o dispositivo do Google Meet, mas ele não localizou. Vamos lá. Aqui, gente, quando eu falo aqui dos próximos 50 anos, esse vídeo aqui do Arthur C. Clarke, ele é um vídeo em que ele fala ele de 1964, tá? E aí, em 1964, eu vou deixar rodando aqui, mas a gente vai... em 1964, ele fala, né, muito de como seria o futuro para ele, no futuro, no mundo lá na frente. E aí ele fala que como seriam os próximos 50 anos, olhando de 64. E, de repente, ele começa a falar um monte de coisa que é o que a gente tem hoje, né? Então, ele fala de casas conectadas, de carros nas ruas, as pessoas vão conseguir se conectar e falar com outra pessoa em qualquer lugar do mundo através de pequenos dispositivos e tal. Então, é muito interessante porque ele traz uma coisa que lá em 64 ele previu, né, quando ele mostra aqui as cidades e você olha, parece que a gente está vendo as cidades do dia de hoje, né? Então é interessante, você imagina lá em 64 ele falando como ele imaginaria que seria o mundo, seria tão impactante. E aí na sequência eu passo esse vídeo que é o Years and Years da BBC, que ele demonstra uma situação de uma tecnologia disruptiva no futuro, que é aquilo que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, será que aquilo que o cara em 64, quando previu, a gente está vivendo hoje, e aí esse vídeo que mostra uma situação mais à frente ainda, ele realmente vai acontecer isso? Será que estamos chegando nesse nível, né, de conhecimento, de previsibilidade do que vai acontecer? E aquele vídeo da BBC é mais ou menos a filha contando para a mãe que ela fez um implante de um chip de celular. Então ela atende o celular pela mão e tudo mais. Eu não vou contar todo o vídeo porque senão perde o time, que ele é um pouco, tem o time da piada, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Então, assim, aquilo que aquele cara previu, nós estamos prevendo agora da pessoa falando no celular pela mão, né? Ela toca o celular, né? E aí, dentro desse cenário, né, a gente vem aqui olhar o quê? O que serão dos próximos 50 anos, né? 85% das profissões que existirão em 2030 não foram inventadas ainda. 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir. Empregos em bancos tiveram queda em 40% entre 86 e 2016. E se a gente pegar essa pesquisa e trazer hoje, com isso lá em 16 a gente nem tinha os bancos digitais. Imaginem como hoje estão afetados os bancos, se a gente olhar hoje os bancos digitais. Em 10 anos, 40% das empresas listadas na Fortune 500 não existirão mais por falta de absoluta adaptabilidade. Inclusive, na Harvard Business Review deste mês passado, se eu não me engano, saiu uma matéria dizendo que há uma tendência futura de que as top 10 da Fortune 500 no futuro sejam só empresas de serviço de tecnologia, não sejam mais essas grandes empresas que a gente está acostumado a, sei lá, Petrobras, empresas petrolíferas, que sempre foram os grandes nomes de mercado. 85% dos trabalhos que não vão existir. Porém, né, existe uma previsão que nos próximos 5 anos nós tenhamos aí algumas novas profissões, né? O detetive de dados, TI pessoal, gerente de origem ética, o edge computing, walker, o talker, gerente de portfólio genômico, diretor de transparência, coach de bem-estar financeiro, que eu acho que isso a gente já tem visto hoje no Instagram, pelo menos já tenho visto pessoas nessa linha. Daqui 10 anos, um virtual shopping, um corretor de dados pessoais, então você vai ter alguém para cuidar dos seus dados e administrar como eles devem ser tratados, porque você não vai ter tempo, forma de cuidar disso. A gente está vendo hoje com a LGPD, a discussão em cima dos vazamentos, ninguém sabe onde estão os dados, para onde vão, então quem que poderia estar cuidando disso para a gente? São oportunidades de negócio que começam a surgir
Curador de memória pessoal, isso aqui é super interessante porque quem mexe com Bitcoin sabe que o Bitcoin você tem um código único. Se você morrer, como é que alguém consegue resgatar isso? Nenhum inventário, nenhuma liminar, nenhuma decisão judicial conseguiria trazer o número, né? O número morre com a pessoa do Bitcoin. Então, a gente até teve um desafio um tempo atrás num evento de como você faria, né? Aí o pessoal colocou, eu faria um testamento, né? Mas um testamento, alguém vai ter conhecimento desse testamento, pode abrir e ter acesso a essa palavra, essa chave do Bitcoin e roubar, né? Ela é única, pessoal, se for no cartório também. Então, como que você faria para você deixar a guarda do Bitcoin, para você fazer essa eventual transferência, então, eventualmente, um Bitcoin? Como é que você faria a transferência dele no inventário partilhado, se ele é um número único, né? Então, tem muita coisa. O curador de memória pessoal vem muito nisso, né? Dessas novas tecnologias que não são reguladas, como é que você vai deixar saber onde estão as coisas, né? Customizador de jornadas de RV, gerente de diversidade genética, né? Teve até um evento recente agora, antigamente, primeira modificação genética, né, de bebês, agora já chama Baby Designer, né? O termo, quando eu vi isso aqui no Brasil, o evento, eu pesquisei na internet, que eu falei assim, bom, estamos gourmetizando mais um nome. E aí, quando eu vi que é super usado já o Baby Designer. Engenheiro de controle de vias. Então, o impacto da inovação na longevidade das empresas é muito grande. Então, todas aquelas empresas que muito tradicionais, elas estão passando por um período de muita reinvenção. E muitas delas estão perdendo o mercado, estão deixando de existir por falta de adaptabilidade no momento, né? Então, aí eu trago aqui, né, as ideias que inovaram e mudaram a vida nossa, né? Então, nós temos o Tinder, por exemplo, como exemplo de que é um meio que de você se aproximar de pessoas, e ele mudou até o conceito perante a sociedade de relacionamento. Então, ele foi até além, né? Além de ser uma ferramenta que facilitou a forma de você conhecer pessoas, ele também impactou a forma de se relacionar. Pessoas que não querem ter hoje um relacionamento sério, tem uma ferramenta que ela pode conhecer pessoas que também não queiram e que só tem uma noite, um dia, uma tarde. Então, ela mudou isso, né? Coisas que lá atrás, quando você pensava em relacionamento mais dinâmico, era algo, assim, mortal. Então, assim, mudou além daquilo. O Uber, né, mudou a forma de a gente se transportar, mudou o conceito de ter até carro. Então, além de ele mudar a forma de transportar, melhorou minha forma de conseguir me transportar mais barato, com mais opção, ele ainda também mudou o conceito, talvez, de você não precisar mais de ter carro, né? O iFoods mudou completamente a forma de você pedir a comida, porque antes você tinha que procurar um restaurante, ligar para aquele restaurante, fazer o pedido. Hoje você liga para um restaurante, se ele tem um iFoods, ele fala, você pode pedir pelo aplicativo, porque toda a sistemática, a logística de entrega está dentro do aplicativo, então o restaurante não consegue nem pegar um pedido para mandar para você. O Nubank, né, mudou a forma de você abrir a conta, de não ter taxa. No cartão de crédito você não paga nenhuma tarifa, antes você ligava implorando para negociar a sua anuidade. O WhatsApp mudou completamente a forma de você se comunicar. A troca de mensagens, o SMS, que era algo que era super evidente, virou uma ferramenta obsoleta hoje. Quase ninguém usa SMS. SMS hoje é mais para código de segurança, de verificação, do que efetivamente troca de mensagem. E o WhatsApp, de certa forma, revolucionou a forma de ligação. Antigamente, um telefone, quando você fazia uma contratação de um plano de telefonia, você contratava minutos, porque você queria ficar no telefone. Hoje você contrata dados, gigas, que não importa, porque todas as operadoras já nem usam mais tanto voz, tanto hoje quase todos os planos, até no pré-pago, praticamente você tem ligações ilimitadas. O que conta agora é quantos gigas de internet você tem. Né? O Waze, né, que mudou a forma de você usar. Nós temos o GPS, tem ali os aparelhos de GPS, carros vêm com GPS, mas você vê o cara com o telefone preso no painel usando o Waze, porque o GPS ele não vai te traçar a melhor rota, não vai te mandar dicas de trânsito e tudo mais. Então, mudou completamente. E aqui, gente, são ideias, né, de coisas que já existiam. Já existia GPS, já existia entrega de comida, já existia meio de transporte, como táxi, já existia meio de comunicação, já existiam os bancos, já existia a forma de se relacionar, agências de relacionamento, tinha gente que se relacionava pelo chat do UOL, né, tinha o chat do UOL namoro, etc. Então, quer dizer, mesmo assim, existindo essas coisas, surgiram outras novas ideias
que aí sim, a inovação nem sempre ela tem tecnologia. Isso eu gosto de trazer essa referência, porque assim, a gente pode usar a tecnologia para inovar, mas às vezes a inovação está numa mudança de uma forma de trabalhar, uma forma de um processo, né? As metodologias ágeis que a gente fala tanto, traz o quê? A inovação. Tanto é, quando você olha aqui, apesar de a gente olhar os aplicativos, a tecnologia, mas na verdade o que mudou aqui, a inovação aqui foi a ideia de como eu consegui mudar a minha forma de relacionar, de pedir comida. Então tem algo muito maior por trás do que a própria tecnologia. E a gente vê um boom de tecnologia quando a gente olha esse radar, que são as empresas que têm acima de $1 bilhão, que é o que a gente chama do unicórnio. O Unicórnio Club, quando você olha lá no começo de 2012, e você olha aqui mais para o final de 2017, olha a quantidade de empresas que atingiram, né, o patamar de Unicórnio Club. E quando você olha aqui no miolo dessas empresas, é tudo empresas de tecnologia e serviços, poucas de produto. Né, porque é a revolução que nós estamos tendo no mundo da tecnologia. Né? As organizações, elas estão precisando de mudanças, né? E aí a gente fala de 4 pilares nas mudanças das empresas. Né? Então, assim, antes você tinha o customer centricity, né? Você tinha ali o consumidor no centro, você tinha poucas automações, o time não era tão multidisciplinar, você não tinha era muito audaciosa as entregas e a experiência não era tão forte, né? Então você tinha ali o controle, né? E você está mudando para quê? Para inspirar por propósito. Você tinha o conhecimento, você tinha que ter o conhecimento, hoje você vai pelo aprendizado junto, né? Então seu conhecimento vem através do aprendizado do dia a dia, e antes você não podia ter os mistakes, né? Você não podia cometer erros. E hoje você trabalha com as experimentações, eu tenho que errar rápido para traçar a rota correta. Né? E o profissional? Então, o profissional que acontece que a educação não está acompanhando a tecnologia, foi o que eu comentei na própria área de direito. Né? A gente não vê pessoas conhecendo binário, tecnologia, vocês não têm a possibilidade dentro da faculdade de estar vendo, por exemplo, programações, geometria, coisas que vão fazer parte do direito, né, daqui para frente. E aí, então, as empresas não encontram talentos, os profissionais não encontram capacitação, e aí nós temos um gap de skills. Né? E aí 54% das organizações concordam que perde competitividade por causa dos talentos, e 30% dos colaboradores acreditam que suas competências estão ficando obsoletas. Né? Então, ou seja, até o próprio empregado reconhece que ele não está acompanhando. E aí o Alvin Toffler, ele fala, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler nem escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Por quê? Toda hora muda. Toda hora aquilo que você está fazendo muda, o sistema muda. Então, por exemplo, no próprio aparelho de celular, a gente, quando começou a usar o celular, quando vinha com o tecladinho de apertar, era maravilhoso. Depois mudou para o touch, que, nossa, revolucionou. E mesmo hoje no touch, você tem lá iOS, você tem Android. Então você percebe que vai mudando, vai ter funcionalidades novas, muda o negócio de foto. Então como é que a gente vai aprendendo e desaprendendo isso? Né? Se a gente quiser só aprender uma vez como funciona o Android e pensar que daqui a um ano vai ser igual, não vai. Então a gente tem que aprender o quê? A se reinventar e reaprender isso. Tá? Então a gente fala que a vida de longa, né, de aprendizado, né, a curva nossa, a gente antigamente você ia até a graduação, você depois só replicava o que você aprendeu e era a experiência de vida. E hoje não, a gente fala que durante os próximos 60 anos você vai estar sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo porque vai mudando tudo. Né? E é interessante a gente trazer que, assim, antigamente, né, as pessoas aqui tinham quais eram as principais habilidades. A primeira sempre foi solução de problemas complexos, isso é algo que está inerente, inclusive, na advocacia, né? Você tem que sempre salvar o cara de um problema grave, e em algum momento você tem que ser bom nisso. Então, mas, por exemplo, o pensamento crítico, né, que antes não era reconhecido, e olha que legal, a criatividade, que era um dos itens pouquíssimo valorizados, já está em terceiro, e eu arrisco dizer para vocês que para 2021, a criatividade já está cada vez mais alta dentro disso, que até para você ter boas soluções de problemas complexos, você precisa ter criatividade. Então, o profissional, a gente brinca, né, que hoje os profissionais ele tem o formato do T-Shaper Marketing, né, que você é o quê? O profissional que tem um conhecimento profundo em uma ou duas áreas, mas ele tem uma visão global de amplitude de conhecimento de várias coisas que estão acontecendo. Né? Por quê? Porque esses itens que ele tem de conhecimento profundo sempre vão estar conectados com os outros conhecimentos amplos que ele tem da profissão. Né? E aí, a gente está aqui
numa posição de acompanhar essa evolução. Então, 85% hoje dos trabalhadores, né, de colaboradores, não enxergam propósito no seu trabalho, que é aquilo que a gente comentou do propósito. Isso representa menos produtividade e mais chance da gente ficar doente, né? E por isso que nós vivemos numa época de muitas doenças de trabalho, de pessoas depressivas, de pessoas cansadas, de pessoas estressadas, né? O trabalho também, a automação pode acabar com quase metade dos empregos nos próximos 20 anos, isso é um relatório da OCDE, né, apontando que a gente pode se substituir o trabalho por humanos. Porém, né, a substituição dos trabalhos repetitivos, lineares e programados pelas máquinas já é algo certo. Mas até quando vão restar trabalhadores para isso? Mas as máquinas também precisam, né, elas podem gerar para a gente demissões, mas elas podem fazer o quê? A gente pode fazer uma transição dos processos de transformação. Do mesmo jeito que a gente teve o campo e tudo mais se transformando, né, a gente também vai se adaptar a essa realidade. Não significa que os seres humanos não serão mais necessários. E isso, né, com a gente gera uma perspectiva sobre o futuro do emprego. Então, empregos em bancos, como eu comentei, já tem quedas. 60% dos jovens estão aprendendo profissões, aquilo que eu já comentei no começo com vocês. E a gente tem aqui que 70 milhões de cargos podem ser substituídos, ao mesmo tempo 133 milhões de novas posições podem ser criadas no futuro, né? Hoje, nenhuma tarefa é predominante feita por máquinas. E até 22, a gente acredita que 62% dos processamento de dados, de pesquisa e transmissão de informação serão já realizadas por máquinas. Isso significa o quê, gente? Que a gente tem possibilidades das novas profissões, como a gente falou lá atrás. E isso, no mundo jurídico, né? Aí a gente fala, poxa, mas isso tudo eu já sabia, mas isso é de outra área. O que isso tem a ver com a gente no mundo jurídico? A Deloitte fez um estudo em 2016 em que ela pesquisou lá nos Estados Unidos que 114 mil empregos da área jurídica poderiam representar uma queda de 39% em decorrência da falta de adaptabilidade dos processos e procedimentos por causa da tecnologia. Porque na área jurídica a gente tem muito processo, muita transição burocrática ainda. Então a gente tem muitas possibilidades de ganho, né? A gente vem aqui, por exemplo, né, quanto tempo a gente gasta para fazer controle de prazo, controle de lançamento de andamento. Então, quanto mais as máquinas forem evoluindo, esse trabalho que a gente faz hoje repetitivo, ele vai sendo substituído, e é importante isso. E porque sobra mais tempo para a gente trabalhar com questões mais inteligentes, mais estratégicas, né, e menos repetitivas. Então, a gente coloca aqui, né, eu trago como exemplo qual que é o impacto. Você imagina se 40% dos empregos dos advogados deixassem de existir em decorrência disso, por uma falta de adaptação. Então, a gente está falando que quase 400 mil advogados deixariam de estar no mercado, né? Hoje a gente tem um número próximo dos 1.200, 1.300, 1.300.000 advogados no Brasil. E aí a gente começa a olhar o quê? O que os especialistas da área jurídica que trabalham no dia a dia eles falam, né? Então a gente tem ali, né, a diretora jurídica do grupo lá Brasil, que é a Vigor. A forma como o escritório atua internamente com seus funcionários e parceiros demonstra uma coerência com a atuação junto aos clientes. Faça como eu faço e não como eu digo. Se eu fosse fundadora de um escritório, a primeira coisa que eu investiria seria na administração. Unir conhecimento técnico, capacidade de gestão, seria o mundo ideal. Escritórios com administração moderna prestam serviços mais rápidos e organizados. Então vocês percebem que todos eles relacionam muito a prestação de serviços jurídicos, além da tecnicidade do dia a dia como advogado. É isso que eu gosto de trazer nessa referência. A gente olha hoje os índices da área jurídica, a gente vê que a gente tem uma distribuição muito grande do direito em alguns itens, né? O civil, tributário e trabalhista são sempre os campeões, e aí depois você tem outras áreas que às vezes talvez vocês não conheciam índices. Estudar o mercado, né? Eu falo que o advogado, até os recém-formados, buscar informação de como está o mercado, quais são as áreas de mais especialização, as grandes bancas, os setores, né? Quais são os setores que mais contratam advogados, que mais têm as bancas de advogados, onde elas estão localizadas. Isso ajuda vocês a terem uma visão de mercado, o que está acontecendo, né? A gente fez uma pesquisa, a FGV fez uma pesquisa com os escritórios de advocacia e foi constatado que 77% dos escritórios falam que tem sistema de gestão, mas quando você pergunta para eles o que é um sistema de gestão, eles acham que é só gestão do contencioso, dos processos, e não sistema de gestão da informação, gestão do conhecimento. Tanto quando você pergunta gestão do conhecimento, 63% deles falam que não tem. Olha o tamanho do índice, e isso deve ser maior, porque quando eu falo de gestão do conhecimento, muitos acham que gestão do conhecimento é gerir as jurisprudências, as informações. Não tem noção que é você trabalhar todos os dados que circulam dentro do seu escritório.
né? Sistema de geração de documentos automatizado, apenas 26% deles disseram que tinham. Então, quando você olha esse número, com as tecnologias que nós temos hoje, nós vemos que nós temos um gap no mercado com relação à profissão do advogado. E aí, né, o universo jurídico, ele começa a ter o quê? Uma transformação. Por quê? Começa a ter, o advogado precisa ter novos conhecimentos, novas competências, e as velhas habilidades que o advogado já tinha, elas são aprimoradas. E no mercado, a gente tem uma maior demanda por produtividade, uma maior cobrança, né, de qualidade e uma maior oferta de serviços. Começam a surgir novas profissões, né? Nós temos hoje novos profissionais dentro da área jurídica que trabalham. Aqui no escritório mesmo, nós temos pessoas da área de TI, nós temos pessoas na área de gestão de projetos. Tem sido muito pesquisado engenheiro de produção, cientista da computação, cientista de dados, web designer, gestor de projetos, está super demandado hoje. Para quem trabalha com LGPD, está vendo como é muito importante você trabalhar com gestão do projeto, e não só conhecimento técnico da legislação. Os escritórios e o departamento jurídico, eles estão desenvolvendo novas soluções, criação de novos processos e rotinas, e estão tendo novas habilidades também para os escritórios. Então foi dada uma nova largada, né, para o novo universo jurídico. E nessa correria, né, quando você pega o radar da B2L, que são só de startups, de legal law techs, em 2017, quando ele foi criado, e você vê, esse aqui é de 2019, você vê a quantidade de startups que mais do que quadriplicaram o número delas nos últimos anos. De 19 para cá, em decorrência da crise e da pandemia, não houve um aumento tão grande, mas de 17 para lá, a gente percebe a quantidade de ferramentas e sistemas que nós temos hoje disponíveis para os advogados trabalharem, né? Em vários setores, desde compliance, a gestão de escritórios, soluções de conflito online, redes de conexão profissional, a área de tax, a automação e geração de documentos, a parte de análise e jurimetria. Então, você tem várias ferramentas, várias opções, né? E aí, aqui já tem uma de 2020, olha, ainda mudou mais um pouco ainda, ó. Até dezembro de 2020, ela também criou um Civ, surgiu mais uma Civitec, mas já não foi tão impactante quanto a primeira, né? Então, a abundância em inovação, mas o problema é que temos a escassez de mindset atualizado. E aí começam a surgir os novos termos jurídicos, que muitos de vocês que já são mais modernos, mais jovens, estão conectados, mas quando você vem para o mundo jurídico, você percebe que nem todos estão. Então, a gente começa a falar de LGPD, Visual Law, Legal Operations, arbitragem 4.0, blockchain, cientista de dados, a inteligência artificial no direito, design e gestão de contratos, cashless, né, que é a regulação dos novos meios de pagamento, analista de dados jurídicos, legal, creatives. Então, você começa a ter várias terminologias novas, e aí surgem, por exemplo, que o Legal Operations, que é um formato que você traz de gestão diferenciada dentro do departamento jurídico de empresa, que é onde o advogado começa a ter uma área operacional para cuidar de todo o funcionamento do departamento jurídico. Coisas que hoje em dia, né, até hoje tem muita empresa que tem departamento jurídico que não tem essa visão de gestão do próprio departamento ou do escritório, que acha que é só fazer prazo e fazer um parecer consultivo. E envolve aqui desde desenvolvimento, né, tecnologia, process support, você tem ali a questão do financeiro, você tem plano estratégico, você tem aqui conhecimentos de gestão, litigation support, que é o que data analytics, você tem análise de dados dentro do seu departamento, do seu escritório. Então já está evoluindo a forma até de você trabalhar dentro da área jurídica, num escritório ou numa empresa. E aí começa a surgir, né, os ideais do Visual Law, né? Aqui, gente, eu não estou aqui analisando se é legal ou não está, se uma petição assim é boa ou não ruim. Estou trazendo as ideias que surgiram vamos dizer assim, o que a inovação, o Visual Law tem trazido como uma forma de você apontar as mudanças, tá? Então aqui a gente tem uma petição, aqui a gente tem uma outra petição da AMIL, que foi uma das primeiras a revolucionar, trazendo um resumo, trazendo um pouco de cor, um pouco de destaque, respeitando, né, os tópicos do CPC de admissibilidade de uma petição, que é você ter o número do processo, o endereçamento, o nome da peça, o resumo, ali as partes. O próprio STJ, para quem não conhece, o Supremo Tribunal de Justiça, ele criou uma sala chamada Let's Go. A inovação deles aqui foi o seguinte: o STJ em Brasília, ele recebe milhares de advogados do Brasil inteiro. E aí, com o processo digital cada vez mais inserido no sistema, isso diminuiu o acesso do advogado ao STJ, porque muita coisa é resolvida à distância. Porém, a Let's Go criou uma sala de aproximação ao advogado.
Porque assim, como que eu posso melhorar o sistema do STJ, de site, de acessar, de protocolar, gerar guia, se eu não sei como que é a dificuldade? Então, o advogado, quando vai para Brasília para usar o STJ, ele tem uma sala onde ele tem todos os computadores à disposição, ele tem uma sala de reunião, como se fosse um coworking, se ele quiser se reunir com o cliente dele lá. Ele tem pessoas que vão apurando a utilização do sistema, se ele tem que juntar uma petição na hora. E, por incrível que pareça, depois que eles fizeram esse processo, além da aproximação com o advogado, o número de chamadas de reclamação do sistema caiu mais da metade. Por quê? Conforme o advogado estava operando alguma coisa na sala e desse um problema, o próprio pessoal da sala já pegava aquilo, conectava com a pessoa da área técnica, que já corrigia. E isso foi o quê? Aprimorando o sistema. Então, uma forma inovadora. Nunca imaginamos que o tribunal fosse tão receptivo com o advogado. Porque sempre houve aquela diferença, né? Advogado, desembargador, ministro, né? Os tipos de contrato com o visual também está sendo um grande ponto que está sendo muito discutido, a mudança do visual, como é que um contrato pode ficar mais amigável, mais fácil de ler, mais transparente, né? E aí você começa também a ter as divergências de notícias, né? Advogados enfrentam o mercado em queda e alta de concorrência, startups fazem disparar o número de ações na justiça contra companhias aéreas. Então, todas aquelas propagandas que vocês viram no Instagram no ano passado, que eu acho que diminuiu porque a OAB entrou com uma ação, mas isso já é aquela discussão da inovação. Peraí, não pode usar então o Instagram para fazer captação? E aí a OAB proibiu? Por quê? Vocês deviam ter visto várias propagandas, perdeu seu voo cancelado, mala quebrada, clique aqui, você sabia que você tem direito a uma indenização de 300 euros, e dependendo da companhia aérea e tal, e aí você clicava lá no Instagram naquilo, já te abriu um WhatsApp, ou te abriu uma página onde você preencheu o que aconteceu, já vinha um e-mail falando quanto que você provavelmente ganharia, e já mandava procuração, você assinava, já ia tudo automático, o cara já entrava com o processo para você. Né? E isso aumentou em mais de 1 milhão de ações contra as companhias aéreas em um ano. Né? Então foi um choque para as companhias aéreas, e a OAB eu sei que entrou com ação contra essas startups, mas isso é o problema de você ser disruptivo. Você vai enfrentar o preconceito do desenvolvimento, que é aquilo que eu te falei, não é fácil você crescer e desenvolver coisas que mudam demais uma área extremamente burocrática. Então a gente está nesse processo, então as startups estão trazendo isso, né? E aí a gente tem aqui o que a gente encontra de problema, contratação que a gente não tem esse conhecimento, então a gente tem resistência, falta de projeto, falta de fluxo, falta de visão global, desatualização dos prestadores de serviço, investimento desnecessário, desconhecimento do negócio. No governo mesmo, a gente tem visto várias atitudes, que é um lugar super burocrático, que a gente percebe que estão também fazendo transformações digitais. As startups estão mudando, a tecnologia está mudando. Então tem um impacto para o gestor público, que chama o Mobile Educami. Para quem não conhece, foi um aplicativo criado no celular em Recife, não lembro se foi Recife ou Maceió, mas onde eles tinham que fazer o quê? O professor fazia um cheque de todos os alunos que estavam na sala. O que isso fazia? Avisava os pais no celular se o filho dele não estava, porque os pais saem para trabalhar, em comunidades mais simples, os filhos não têm com quem ficar. Então, você não está na escola, está na rua. Então, o professor, quando fazia o cheque da presença via o aplicativo, ele já avisava os pais que aquela criança não tinha, que o filho dele não tinha ido para a escola. O que isso fez? Caiu entre 55% a 76% o índice de infrequência, ou seja, começaram a ter mais alunos na sala, diminuiu a perda de recursos, porque você consegue direcionar os gastos que você vai ter de merenda, de transporte, de um monte de coisa com o aluno, quando você tem um índice de presença de frequência maior. Né? Os pais, né, 98% dos pais teve esse processo de aceitação. Os alunos mais da escola diminuiu o uso do papel nas escolas, porque começou a usar o aplicativo, diminuição de desperdício de merenda, porque daí você tinha o número exato, não fazia uma merenda para 100 alunos e só ia 10, 20, né? Então, isso demonstra o quanto a gente está crescendo, né? Aí veio a Meritocracia, que está criando uma forma de avaliar os servidores públicos. Temos o case da construção de startup que realizaram a primeira transição imobiliária de blockchain no país, que isso está provocando o quê? Os cartórios estão sofrendo com essas questões, porque a gente, hoje no Brasil, qualquer coisa que você vai fazer tem que passar pelo cartório. O reconhecimento de firma. Eu brinco que eu acho um absurdo quando você vai vender um carro, que o próprio vendedor, né, o comprador, que é quem está comprando, ele tem que reconhecer a firma dele no cartório.
né? Uma coisa é o vendedor, porque pegou o documento, falsificou a assinatura. Agora, o próprio comprador, que vai passar por o nome dele, né, que ele pagou por aquilo, se ele tem a assinatura do vendedor, por que você precisa ter? Você pede o documento do cara, você pede a CNH, tem um rol de documentos para dar entrada para a transferência do veículo, que ele pode, do mesmo jeito que ele falsificar para entrar, ele pode falsificar para fazer assinatura. Então não tem por que passar pelo cartório, né? Então a gente tem muitos desafios começando, né? As regulamentações do próprio Uber 99, Cabify, estamos tendo discussão trabalhista do Uber recentemente de novo, os carros autônomos, devemos regular ou não? O nosso direito já regula isso, nós vamos regular melhor, nós vamos colocar que a indenização, quando o erro é da máquina, o erro é humano. Como é que vai evoluir isso? Então, abre, né, um mundo. Será que nós estamos preparados para essa jornada? Né? Então, gente, o que eu trago aqui para uma super reflexão nossa a super reflexão de todas essas mudanças estamos preparados para tudo isso, porque oportunidades para a nossa carreira todos têm milhares. Como eu trouxe ali para vocês, a quantidade de profissão, a quantidade de forma de trabalhar. Eu tive o prazer de muita gente que trabalhou comigo mudou da área jurídica. Eu acho que eu devo ser um pouco carrasco, porque as pessoas deixaram de sair da área jurídica, brincadeiras à parte, mas pessoas que estavam inquietas dentro da área jurídica ou frustradas, porque estavam lá fazendo, sei lá, análise de contratos. Uma advogada super boa, ligada com tecnologia, trabalhou comigo muito tempo, era super boa, profissional, só que você via que ela estava super insatisfeita, ela não gostava daquilo. E aí, de repente, ela foi conhecendo, né, e eu dei um super apoio para ela, outras coisas possíveis dentro do direito. E aí ela foi vendo, nossa, putz, eu não preciso ser uma advogada contratual, criminalista, eu posso ser uma pessoa de legal design, eu posso ser uma pessoa do legal operation, eu posso ser uma pessoa de estratégia, de outra coisa, eu posso ser uma pessoa... Então, assim, mudou muito o formato. E isso está sendo muito desafiador para todo mundo. Muitos escritórios não sabem nem como lidar com os recém-formados, porque antigamente, e aí eu falo até por experiência minha, quando eu me formei ou quando eu era estagiário, eu passava o dia no fórum. Eu preenchia lá as fichas na mão. Então, você perdia um tempo para ver 10 processos, você praticamente perdia a tua tarde. A depender da vara que você tinha que ir, civil, trabalhista, que era super demorada, às vezes para ver um processo você perdia 2 horas na fila. Então, às vezes você chegava no fórum, pegava assim de tudo quanto é lado. E o que isso significa? Que hoje vocês não precisam nem ir ao fórum. A gente vê o andamento do processo de onde você está. Então mudou a forma. Então, assim, eu não tenho mais estagiários para fazer aquilo que eu fazia, porque aquilo que eu fazia não existe mais. Então, como que eu posso utilizar os estagiários, os recém-formados, para se desenvolverem com essas novas habilidades? Vocês têm uma habilidade muito maior do que muitos outros advogados mais velhos, de acesso à tecnologia, de uma visão diferente, de criatividade, de inquietude, né? Então, falar para um profissional que às vezes quer trabalhar com contrato, botar ele fazer uma coisa repetitiva, talvez ele vai ficar frustrado. Então, vocês também têm um desafio maior na profissão de se enquadrar numa realidade de um escritório que também tenha esses padrões, ou empresas que estejam buscando advogados com esse perfil já mais dinâmico, porque está mudando. A gente tem que ter mais capacidade de fazer muito mais coisa ao mesmo tempo. E vocês mais jovens têm isso muito enraizado. Você está ali no WhatsApp, ao mesmo tempo está usando o Instagram, ao mesmo tempo está se comunicando com... Não parece que é coisa do dia a dia, mas se você for ver, você, quando olha quantos aplicativos você tem aberto e está trabalhando ao mesmo tempo, você... É a mesma coisa se você tiver com o computador aberto, está lá com Excel, Word, TJ aberto, o sistema, e você está fazendo isso ao mesmo tempo. Então, temos que aproveitar mais essa capacidade. A gente está numa transformação muito brusca, estamos 8 ou 80, eu converso muito com... faz 4, 5 anos que eu estou muito inserido nas startups jurídicas, e eu brinco assim, chegou um ponto que eu começo a ver muita coisa repetitiva, muita gente fazendo igual, parece barbearia, paleteria, né? Então, de repente, eu abro uma barbearia, agora tem barbearia em tudo quanto é lugar. O que está faltando o quê? Qual que é o diferencial que aquelas que estão se desenvolvendo vão trazer para nós agora, para nós utilizarmos a evolução das ferramentas, porque demanda dinheiro, burocracia e tudo mais. Então, é isso que eu queria trazer para vocês nessa reflexão, e eu trago
como exemplo, eu que trabalhei já em várias posições diferentes, posições executivas, então dá para você chegar ao topo fazendo outras coisas. Você sofre, sim, um preconceito no mercado por isso. Mas espera aí, por que você trabalhou no governo? Cara, porque eu tive uma fase da minha vida pessoal que eu tive que ir para Brasília e surgiu a oportunidade de eu trabalhar e foi uma puta experiência. Trabalhar com um processo legislativo representando a indústria no Congresso foi uma super experiência que me deu uma visão política de como funciona o projeto legislativo. Hoje eu consigo ter previsibilidade de andamento ou não de projetos de reformas de grande impacto por essa experiência que eu tive. E isso eu consigo aplicar no direito, numa peça processual, numa sustentação oral, ou numa decisão estratégica da empresa que está deixando de tomar uma decisão porque vai sair a reforma tributária e fala, olha, a reforma tributária não vai ser nos próximos 2 anos, podemos já calcular os próximos 2 anos sem considerar a reforma tributária. Então, assim, isso trouxe o quê? Experiência do que está em outras áreas. Mas você vai ter resistência, mas você é advogada trabalhista, mas você nunca trabalhou na área, você quer trabalhar no direito? Quero conhecer, quero desenvolver qual é o problema. Todo mundo tem capacidade de desenvolvimento. Hoje o acesso à informação está fácil, você estuda, você tem cursos, você tem ferramentas. E, eu fiz direito, mas eu quero trabalhar com outra área que eu quero agregar. Não tem problema. Temos que aproveitar essa capacidade que cada um tem. Eu quero ser um cara mega fera de contratos. Também não tem problema, você pode ser um super especialista. O que eu quero dizer tem oportunidade para todo mundo, que tem que se adaptar àquilo e encontrar um lugar que consiga trabalhar com a sua adaptação. Esse é um ponto que eu gosto de trazer de reflexão para vocês. É isso aí, Jorge. Se alguém quiser perguntar, comentar, me xingar, fiquem super à vontade. Tiago, muito obrigada. Só antes de comentar mais um pouco, eu queria pedir para aqueles que quiserem o certificado para colocar o nome completo e o e-mail aqui no chat, que a gente vai enviar depois. Já recebemos muitas mensagens aqui durante a sua fala, muitos elogios sobre a didática, sobre os conteúdos. Falando agora, particularmente, eu não conhecia muitas das coisas que foram abordadas. Minha mente está assim já com esse tanto de informação. Fiquei realmente muito feliz e também muito feliz que a minha indicação foi muito bem recebida e já está aí todo mundo querendo um novo encontro. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir a câmera ou para também mandar no chat, que aí eu solto a pergunta para o Tiago. Eu só queria aproveitar enquanto isso para fazer uma pergunta. Eu sei que você já deu diversas modalidades e ideias do que a gente pode fazer em relação ao futuro, mas eu queria fazer uma pergunta mais particular mesmo. No caso, sendo uma estudante de Direito, com a intenção de trabalhar nesse universo da inovação, o ideal não seria, sei lá, de repente fazer uma faculdade de ciências da computação. Seria me aprofundar em um tema e a partir dele sempre buscar tecnologia? Olha, na verdade, assim, a gente tem um fator que a gente faz uma faculdade de base. E aí é por isso que eu comento que eu fiz cursos. O que eu recomendo para quem, principalmente, já está meio que no final da faculdade, ou está no meio, mas está gostando, quer terminar? Eu recomendo que a gente trabalhe, quando você está com dúvida do que você quer fazer, qual caminho você quer percorrer, quais áreas você gostaria de trabalhar, você fazer microcursos daquela temática, né? Inclusive esse exemplo que eu dei de uma amiga minha que trabalhou muito tempo comigo na área de contratos e hoje ela trabalha com projetos de implementação de inovação em grandes empresas, é um contrassenso muito grande, né? Porque ela era advogada, bem enraizada no sentido de fazer análise de contrato, e hoje ela está em projeto, nem é na área jurídica, mas ela foi, e ela buscou formações. Só que no começo ela me perguntou, putz, mas eu queria trabalhar com isso, eu faço aquilo. Eu falei, olha, eu, por exemplo, fiz vários tipos de microcursos, e isso me ajudava, assim, em contabilidade. Putz, foi legal, aprendi, mas
eu não gostava, eu não tinha vontade de me aprofundar na contabilidade. Então, eu já sabia que aquilo não seria o que eu seguiria mais para frente. Então, eu costumo dizer que a gente tem hoje muitas possibilidades, principalmente agora, nessa modernidade online, a gente tem muita coisa disponível. Então, são coisas que antigamente, por isso que eu falo que a gente está passando por uma revolução, e às vezes eu até sinto um pouco de preconceito de pessoas um pouco mais velhas, porque quando eles não tinham tanto acesso assim à informação, até eles brincam assim, se aquieta, menino, para com isso, foca no negócio só e faz aí, né? Na minha época, se eu entrei no lugar, eu ficava 30 anos, né? Não tinha esse negócio de ficar mudando, currículo mudando. A gente tem que sempre buscar um meio termo, lógico, ficar um período muito curto, às vezes é ruim, porque você não tem tempo, às vezes, de desenvolver um projeto, fazer alguma entrega ou ganhar uma experiência, mas se é muito longo, né, a não ser que você esteja gostando e queira, mas se você quer fazer uma mudança, se você quer experimentar outra coisa, também não tem problema. Então, os microcursos que você tem hoje ajudam muito a sensação que você está tendo daquilo. Se você tem, cada vez que você entra num tema, você quer cada vez mais se aprofundar nele, isso é muito bom. É muito legal quando você acha um tema que você quer explorar, você quer aprofundar. E tem outros que você vai ler, eu vou brincar assim, você pega um tributarista, você pega um trabalhista, um advogado, o advogado trabalhista, ele não quer nem pensar no direito administrativo tributário. Parece que tem alergia. E o tributarista também é outro que não quer entrar no universo de outras teses. Isso, historicamente, a gente vê isso na prática em escritórios. Eu dei construir vários escritórios antes de onde eu estou hoje, e eu dava muito construído essa questão de implementação de gestão, inovação, e a gente via muito isso. Eu não conseguia fazer uma comunicação entre as áreas, porque os advogados... E aí foi quando eu percebi que tem o perfil daquele que gosta daquele tema e vai se aprofundando, e tem aquele que quer trabalhar com vários outros. Então, por exemplo, quem trabalha com direito empresarial, ele tem um leque maior. Está lá dentro. O que é o direito empresarial? É o societário, é o trabalhista, é o tributário. Ele envolve um pouco todas as áreas, mas não tão profundas. Mas se você quer se especializar especificamente numa área, ser um doutrinador, um acadêmico, por exemplo, que também é uma profissão muito linda, e você tem pesquisas e tudo mais, é bom, mas você só vai ter certeza disso quando você começa a fazer esse micro e você vai se aprofundando numa matéria. Então, hoje, como também tem outras matérias ligadas fora do direito, legal design, etc., também disponíveis, eu sempre recomendo a fazer os microcursos, que não são caros, do que você já ir, às vezes, para um outro curso mais agressivo, para se especializar e se frustrar, gastando dinheiro, etc., que não é necessário. Então, eu recomendaria essa aproximação para ver se você vai gostar, porque é aquela coisa natural, gente. Você começou a gostar de alguma coisa, você começa a ler, aí você quer mais, você quer mais. É que nem relacionamento pessoal. Você conheceu uma pessoa, foi bacana, você quer mais, você vai indo, vai se aprofundando. Quando você viu, você já está envolvida completamente. Aquilo que era só um ficante virou casamento, né? Então, a vida profissional é a mesma coisa. Quanto antes você achar, melhor. Mas tem um ponto que, assim, a gente, como hoje nós temos, e aí eu me incluo muito mais acesso à informação, tá muito difícil da escolher e testar as coisas. Você entra nas redes sociais, você tem um bombardeio de pessoas felizes, alegres, maravilhosas, o mundo é perfeito. Eu estou quase montando um Instagram para colocar assim, a vida real. É aquele dia que você está puto da vida, xingando, e eu também sou um ser humano, tem um dia que eu estou péssimo, né? Porque você abre o Instagram, você abre o LinkedIn, gente, é impressionante. No LinkedIn é só post de tipo, eu sou foda, eu fiz reunião, eu fiz a melhor reunião do mundo, ganhei o melhor certificado do mundo. O cara publica até o certificado lá do TOD, né? Do TOD. Você é o melhor consumidor, o cara põe, eu estou feliz que hoje eu ganhei o certificado do TOD, né? Então, assim, brincadeiras aqui, né, com isso, mas você vê que é uma chuva que isso também traz inquietude. Então, o que eu gosto de falar também para vocês é que, assim, não tenham essa ansiedade. O que vocês veem nas redes sociais, muitas vezes, ela não é o mundo real, né? E é isso que eu comecei no meu Instagram essa semana, que agora eu vou dedicar bastante a ele, é isso, é trazer várias informações dentro do mundo jurídico diferentes, para que pessoas que tiveram ou têm a mesma inquietude que eu possam ter um lugar que ela consiga ver um monte de coisa, mas sem nenhuma cobrança de que, assim, é direito do trabalho, a vida é direito do trabalho, a vida é direito tributário. Não, tem várias coisas. Conforme você vai vendo aqueles temas, direcionando cada vez mais aquilo. O Thiago falou sobre o negócio de liderança de pessoas, eu gostei.
Outro dia ele publicou um negócio de liderança, com um negócio com RH. Daqui a pouco você descobre que você pode trabalhar com RH. Então a ideia é essa, e eu acho que você não pode ter essa ansiedade, principalmente no começo de carreira, porque antigamente a gente morria aos 40, 50 anos de idade. Hoje nós estamos vivendo até os 90. Então, gente, é aquela coisa assim, pensar o que você faz hoje, é igual relacionamento. A pessoa brincava que antigamente o relacionamento durava bastante, porque a pessoa morria aos 50, né? A maioria dos homens já infartava. Hoje, vai até os 85. Então, se você está com 40 anos de idade e você está casado, ou vai casar, você pensa o seguinte, eu vou passar mais 40 anos com aquela pessoa, você não vai morrer daqui 10 anos, né? A profissão está assim, como a gente cada vez mais tem saúde, falar em aposentadoria aos 60, 65 anos de idade, quando você olha hoje as pessoas com 60, 65, muitos dos pais de vocês talvez não tenham nem essa idade, e você olha seu pai e fala assim, nossa, meu pai está numa plena virtude, se tiver trabalho, ele trabalha. Ele se aposentou lá aos 65, mas assim, cara, inteligente, era executivo de empresa, tanto ele montou uma consultoria, quer dizer, você vê que tem uma capacidade de trabalho, então, quer dizer, a gente tem que pensar que a gente vai carregar, então achar que a gente até os 80 vai fazer aquilo que a gente faz hoje até para o fim, com tudo isso que está tendo de possibilidades no mercado, eu acho que não é a verdade. Eu acho que a gente tem que estar aberto a ter mudanças e estar aberto a, quando você for gostando de um tema, a investir nele. Tiago, mais uma vez, então, muito obrigada. Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente já pode encerrar. Queria agradecer aqui, então, em nome do GED, a todos que estão presentes, te agradecer por esse encontro, por ter nos trazido tantas novas ideias e oportunidades. Muito obrigada. Obrigado, gente. Olha, para mim sempre que vocês precisarem, quiserem conversar, inclusive aqui posteriormente, quem quiser depois me seguir lá no Instagram, me mandar mensagem para perguntar, trocar ideia. A GED tem, a Giovana, a Jorge também tem o meu Instagram, então fique à vontade, ele é aberto, pode mandar mensagem. Estou na dúvida, vi um curso, pensei em trabalhar com isso, pensei em trabalhar no governo, fale comigo, pensei em trabalhar no setor privado, numa empresa, tenho experiência, fale comigo, pensei em trabalhar no escritório, fale comigo, pensei em vender computador, fale comigo, que eu já vendi computador no meu passado, pensei em ser atleta profissional, fala comigo, que eu também falo para vocês, já fiz de tudo na minha vida, gente, então assim, eu gosto de compartilhar essa experiência, então fiquem super à vontade, muito feliz de poder compartilhar com vocês isso. Eu já tinha feito na UNB, na Universidade na Federal lá de Brasília, com os estudantes, e está sendo muito prazeroso fazer com a PUC, com vocês da PUC, né, que é a minha casa, né, a minha formação, tem um apreço muito grande, e então por isso vocês têm portas abertas quando quiserem trocar qualquer ideia comigo. Muito obrigado mesmo, e Jorge, obrigado por me convidar, e foi um super prazer para mim. Muito obrigada. Até amanhã. Obrigado, tchau, tchau, gente. Bom feriado amanhã. Feriado. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite, gente.